do cumprimento provisório da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. Fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos. Se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Primeiro, no cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do segundo, a multa e os honorários a que se refere o primeiro são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. Terceiro, se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto. Quarto, a restituição ao estado anterior a que se refere o inciso segundo não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizada, ressalvado, sempre, o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado. Quinto, ao cumprimento provisório de sentença que reconheça a obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa aplica-se, no que couber, o disposto neste capítulo. A caução prevista no inciso 4º poderá ser dispensada nos casos em que o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem, o credor demonstrar situação de necessidade, pender o agravo fundado nos incisos 2º e do art. 1042, a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acordo proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave danos de difícil ou incerta reparação. O cumprimento provisório da sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente. Parágrafo único. Não sendo eletrônicos os autos, a petição será acompanhada de cópias das seguintes peças do processo, cuja autenticidade poderá ser certificada pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal: decisão exequenda, certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo, procurações outorgadas pelas partes, decisão de habilitação, se for o caso, facultativamente, outras peças processuais consideradas necessárias para demonstrar a existência do crédito. Capítulo 3º do cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo executado ou intimado para pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver. Primeiro, não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de advogado de 10%. Segundo, efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no primeiro incidirão sobre o restante. Terceiro, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. O requerimento previsto no será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter o nome completo, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional da pessoa jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no parágrafo A13, o índice de correção monetária adotado, os juros aplicados e as respectivas taxas, o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados, a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados, indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível. Primeiro, quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada. Segundo, para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado. Terceiro, quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência. Quarto, quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando prazo de até 30 dias para o cumprimento da diligência.
Quinto, se os dados adicionais a que se refere o quarto não forem apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe. Transcorrido o prazo previsto no sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Primeiro, na impugnação, o executado poderá alegar falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo ocorreu a revelia, ilegitimidade de parte, inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, penhora incorreta ou avaliação errônea, excesso de execução ou cumulação indevida de execuções, incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução, qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Segundo, a alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148. Terceiro, aplica-se à impugnação o disposto no. Quarto, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Quinto, na hipótese do quarto, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Sexto, a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave danos de difícil ou incerta reparação. Sétimo, a concessão de efeito suspensivo a que se refere o sexto não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens. Oitavo, quando o efeito suspensivo atribuído à impugnação dizer respeito apenas à parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. Nono, a concessão de efeito suspensivo à impugnação deduzida por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não impugnaram, quando o respectivo fundamento dizer respeito exclusivamente ao impugnante. 10. Ainda que atribuído o efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e prestando, nos próprios autos, caução suficiente e idônea a ser arbitrada pelo juiz. 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. 12. Para efeito do disposto no inciso 3º do primeiro deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. 13. No caso do 12, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, em atenção à segurança jurídica. 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. 15. Se a decisão referida no 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo. Primeiro, o autor será ouvido no prazo de 5 dias, podendo impugnar o valor depositado, sem prejuízo do levantamento do depósito a título de parcela incontroversa. Segundo, concluindo o juiz pela insuficiência do depósito, sobre a diferença incidirão multa de 10% e honorários advocatícios, também fixados em 10%, seguindo-se a execução com penhora e atos subsequentes. Terceiro, se o autor não se opuser, o juiz declarará satisfeita a obrigação e extinguirá o processo. Aplicam-se as disposições deste capítulo ao cumprimento provisório da sentença, no que couber. Capítulo 4 do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.
Primeiro caso: o executado, no prazo referido no caput, não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo. O juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no segundo. Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento. Terceiro, se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do primeiro, decretar-lhe a prisão pelo prazo de 1 a 3 meses. Quarto, a prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns. Quinto, o cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas. Sexto, paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão. Sétimo, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Oitavo, o exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão desde logo, nos termos do disposto neste livro, título 2º, capítulo I, caso em que não será admissível a prisão do executado, e, recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à impugnação, não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação. Nono, além das opções previstas no parágrafo único, o exequente pode promover o cumprimento da sentença ou decisão que condena ao pagamento de prestação alimentícia no juízo de seu domicílio. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia. Primeiro, ao proferir a decisão, o juiz oficiará à autoridade, à empresa ou ao empregador, determinando, sob pena de crime de desobediência, o desconto a partir da primeira remuneração posterior do executado, a contar do protocolo do ofício. Segundo, o ofício conterá o nome e o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas do exequente e do executado, a importância a ser descontada mensalmente, o tempo de sua duração e a conta na qual deve ser feito o depósito. Terceiro, sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada, nos termos do caput deste artigo, contanto que, somado à parcela devida, não ultrapasse 50% de seus ganhos líquidos. Não cumprida a obrigação, observar-se-á o disposto nos arts. 831 e seguintes. O disposto neste capítulo aplica-se aos alimentos definitivos ou provisórios. Primeiro, a execução dos alimentos provisórios, bem como a dos alimentos fixados em sentença ainda não transitada em julgado, se processa em autos apartados. Segundo, o cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos será processado nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença. Verificada a conduta procrastinatória do executado, o juiz deverá, se for o caso, dar ciência ao Ministério Público dos indícios da prática do crime de abandono material. Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão. Primeiro, o capital a que se refere o caput, representado por imóveis ou por direitos reais sobre imóveis suscetíveis de alienação, títulos da dívida pública ou aplicações financeiras em banco oficial, será inalienável e impenhorável enquanto durar a obrigação do executado, além de constituir-se em patrimônio de afetação. Segundo, o juiz poderá substituir a constituição do capital pela inclusão do exequente em folha de pagamento de pessoa jurídica de notória capacidade econômica ou, a requerimento do executado, por fiança bancária ou garantia real, em valor a ser arbitrado de imediato pelo juiz. Terceiro, se sobrevier modificação nas condições econômicas, poderá a parte requerer, conforme as circunstâncias, redução ou aumento da prestação. Quarto, a prestação alimentícia poderá ser fixada tomando por base o salário mínimo. Quinto, fim da obrigação de prestar alimentos, o juiz mandará liberar o capital, cessar o desconto em folha ou cancelar as garantias prestadas. Capítulo 5 do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo o nome completo e o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional da pessoa jurídica do exequente, o índice de correção monetária adotado, os juros aplicados e as respectivas taxas, o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados, a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados. Primeiro, havendo pluralidade de exequentes, cada um deverá apresentar o seu próprio demonstrativo, aplicando-se à hipótese, se for o caso, o disposto nos parágrafo I2 do. Segundo, a multa prevista no primeiro do não se aplica à Fazenda Pública. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir,
Falta ou nulidade da citação C. Na fase de conhecimento, o processo ocorreu a revelia. Ilegitimidade de parte. Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Excesso de execução ou cumulação indevida de execuções. Incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução. Qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. Primeiro, a alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148. Segundo, quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá a executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição. Terceiro, não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal, por ordem do juiz, dirigir a autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo. O pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. Quarto, tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. Quinto, para efeito do disposto no inciso 3º do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Sexto, no caso do quinto, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica. Sétimo, a decisão do Supremo Tribunal Federal referida no quinto deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. Oitavo, se a decisão referida no quinto for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Capítulo 6 do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Seção I do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. Primeiro, para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. Segundo, o mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 2 oficiais de justiça, observando-se o disposto no parágrafo 4º, se houver necessidade de arrombamento. Terceiro, o executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência. Quarto, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se, no que couber. Quinto, o disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Primeiro, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vencenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. O obrigado demonstrou o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Segundo, o valor da multa será devido ao exequente. Terceiro, a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte ou na pendência do agravo fundado nos incisos 2º ou item do art. 1042. Quarto, a multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver culminado. Quinto, o disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. Seção I do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de entregar coisa. Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de missão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel. Primeiro, a existência de benfeitórias deve ser alegada na fase de conhecimento, em contestação, de forma discriminada e com atribuição, sempre que possível e justificadamente, do respectivo valor. Segundo, o direito de retenção por benfeitórias deve ser exercido na contestação, na fase de conhecimento.
Terceiro, aplicam-se ao procedimento previsto neste artigo, no que couber, as disposições sobre o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer. Título 3º dos Procedimentos Especiais. Capítulo 1º da Ação de Consignação em Pagamento. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida. Primeiro, tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário, oficial onde houver, situado no lugar do pagamento, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, assinado prazo de 10 dias para a manifestação de recusa. Segundo, decorrido prazo do primeiro, contado do retorno do aviso de recebimento, sem a manifestação de recusa, considerar-se-á o devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do credor a quantia depositada. Terceiro, ocorrendo a recusa, manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta, dentro de um mês, a ação de consignação, instruindo-se a inicial com a prova do depósito e da recusa. Quarto, não proposta a ação no prazo do terceiro, ficará sem efeito o depósito, podendo levantá-lo o depositante. Requerer-se-á a consignação no lugar do pagamento, cessando para o devedor, a data do depósito, os juros e os riscos, salvo se a demanda for julgada improcedente. Tratando-se de prestações sucessivas, consignada uma delas, pode o devedor continuar a depositar, no mesmo processo e sem mais formalidades, as que se forem vencendo, desde que o faça em até 5 dias contados da data do respectivo vencimento. Na petição inicial, o autor requererá o depósito da quantia ou da coisa devida, a ser efetivado no prazo de 5 dias contados do deferimento, ressalvada a hipótese do terceiro, a citação do réu para levantar o depósito ou oferecer contestação. Parágrafo único. Não realizado o depósito no prazo do inciso I, o processo será extinto sem resolução do mérito. Se o objeto da prestação for coisa indeterminada e a escolha couber ao credor, será este citado para exercer o direito dentro de 5 dias, se outro prazo não constar de lei ou do contrato, ou para aceitar que o devedor a faça, devendo o juiz, ao despachar a petição inicial, fixar lugar, dia e hora em que se fará a entrega, sob pena de depósito. Na contestação, o réu poderá alegar que não houve recusa ou mora em receber a quantia ou a coisa devida. Foi justa a recusa. O depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento. O depósito não é integral. Parágrafo único. No caso do inciso 4º, a alegação somente será admissível se o réu indicar o montante que entende devido. Alegada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor completá-lo em 10 dias, salvo se corresponder à prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato. Primeiro, no caso do caput, poderá o réu levantar, desde logo, a quantia ou a coisa depositada, com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida. Segundo a sentença, que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que possível, o montante devido e valerá como título executivo, facultado ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos, após liquidação, se necessária. Julgado procedente o pedido, o juiz declarará extinta a obrigação e condenará o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Parágrafo único. Proceder-se-á do mesmo modo, se o credor receber e der quitação. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, o autor requererá o depósito e a citação dos possíveis titulares do crédito para provarem o seu direito. No caso do não comparecendo pretendente algum, converter-se-á o depósito em arrecadação de coisas vagas. Comparecendo apenas um, o juiz decidirá de plano. Comparecendo mais de um, o juiz declarará efetuado o depósito e extinta a obrigação, continuando o processo a correr unicamente entre os presuntivos credores, observado o procedimento comum. Aplica-se o procedimento estabelecido neste capítulo, no que couber, ao resgate do aforamento. Capítulo 2º da ação de exigir contas. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requerirá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 dias. Primeiro, na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem. Segundo, prestadas as contas, o autor terá 15 dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do capítulo 10º do título I deste livro. Terceiro, a impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado. Quarto, se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no. Quinto, a decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. Sexto, se o réu apresentar as contas no prazo previsto no quinto, seguir-se-á o procedimento do segundo, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver.
Primeiro, havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados. Segundo as contas do autor, para os fins do quinto, serão apresentadas na forma adequada, já instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo. A sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial. As contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de qualquer outro administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado. Parágrafo único. Se qualquer dos referidos no caput for condenado a pagar o saldo e não o fizer no prazo legal, o juiz poderá destituí-lo, sequestrar os bens sob sua guarda, glosar o prêmio ou a gratificação a que teria direito e determinar as medidas executivas necessárias à recomposição do prejuízo. Capítulo 3 das ações possessórias, seção e disposições gerais. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. Primeiro, no caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública. Segundo, para fim da citação pessoal prevista no primeiro, o oficial de justiça procurará os ocupantes no local por uma vez, citando-se por edital os que não forem encontrados. Terceiro, o juiz deverá determinar que se dê ampla publicidade da existência da ação prevista no primeiro e dos respectivos prazos processuais, podendo, para tanto, valer-se de anúncios em jornal ou rádio locais, da publicação de cartazes na região do conflito e de outros meios. É lícito ao autor cumular ao pedido possessório de condenação em perdas e danos, indenização dos frutos. Parágrafo único. Pode o autor requerer, ainda, imposição de medida necessária e adequada para evitar nova turbação ou esbulho, cumprir-se a tutela provisória ou final. É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. Parágrafo único. Não obsta a manutenção ou a reintegração de posse à alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da seção I deste capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório. Se o réu provar, em qualquer tempo, que o autor provisoriamente mantido ou reintegrado na posse carece de idoneidade financeira para, no caso de sucumbência, responder por perdas e danos, o juiz designar-lhe-á o prazo de 5 dias para requerer caução real ou fidejussória, sob pena de ser depositada a coisa litigiosa, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. Seção I da manutenção e da reintegração de posse. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração. Caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir mandado de manutenção ou de reintegração. Concedido ou não mandado liminar de manutenção ou de reintegração, o autor promoverá, nos 5 dias subsequentes, a citação do réu para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 dias. Parágrafo único. Quando for ordenada a justificação prévia, o prazo para contestar será contado da intimação da decisão quis deferir ou não a medida liminar. No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, deverá designar audiência de mediação, a realizar-se em até 30 dias, que observará o disposto nos parágrafo 4º. Primeiro, concedida a liminar, se essa não for executada no prazo de 1 ano, a contar da data de distribuição, caberá ao juiz designar audiência de mediação, nos termos dos parágrafo 4º deste artigo.
Segundo o Ministério Público, será intimado para comparecer à audiência, e a Defensoria Pública será intimada sempre que houver parte beneficiária de gratuidade da Justiça. Terceiro, o juiz poderá comparecer à área objeto de litígio quando sua presença se fizer necessária à efetivação da tutela jurisdicional. Quarto, os órgãos responsáveis pela política agrária e pela política urbana da União, de Estado ou do Distrito Federal e de município onde se situe a área objeto de litígio poderão ser intimados para a audiência, a fim de se manifestarem sobre seu interesse no processo e sobre a existência de possibilidades de solução para o conflito possessório. Quinto, aplica-se o disposto neste artigo ao litígio sobre propriedade de imóvel. Aplica-se, quanto ao mais, o procedimento comum. Seção I do interdito proibitório. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito. Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na seção I deste capítulo. Capítulo 4 da ação de divisão e da demarcação de terras particulares. Seção I. Disposições gerais. Cabe ao proprietário a ação de demarcação, para obrigar o seu confinante a extremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados. Ao condômino a ação de divisão, para obrigar os demais consortes a extremar os quinhões. É lícita a acumulação dessas ações, caso em que deverá processar-se primeiramente a demarcação total ou parcial da coisa comum, citando-se os confinantes e os condôminos. A demarcação e a divisão poderão ser realizadas por escritura pública, desde que maiores, capazes e concordes todos os interessados, observando-se, no que couber, os dispositivos deste capítulo. Fixados os marcos da linha de demarcação, os confinantes considerar-se-ão terceiros quanto ao processo divisório, ficando-lhes, porém, ressalvado o direito de vindicar os terrenos de que se julguem despojados por invasão das linhas limítrofes constitutivas do perímetro ou de reclamar indenização correspondente ao seu valor. Primeiro, no caso do caput, serão citados para a ação todos os condôminos, se a sentença homologatória da divisão ainda não houver transitado em julgado, e todos os quinhoeiros dos terrenos vindicados, se a ação for proposta posteriormente. Segundo, neste último caso, a sentença que julga procedente a ação, condenando a restituir os terrenos ou a pagar a indenização, valerá como título executivo em favor dos quinhoeiros para haverem dos outros condôminos que forem parte na divisão ou de seus sucessores a título universal, na proporção que lhes tocar, a composição pecuniária do desfalque sofrido. Tratando-se de imóvel georreferenciado, com averbação no registro de imóveis, pode o juiz dispensar a realização de prova pericial. Seção I da demarcação. Na petição inicial, instruída com os títulos da propriedade, designar-se-á o imóvel pela situação e pela denominação, descrever-se-ão os limites por constituir, aviventar ou renovar e nomear-se-ão todos os confinantes da linha demarcanda. Qualquer condômino é parte legítima para promover a demarcação do imóvel comum, requerendo a intimação dos demais para, querendo, intervir no processo. A citação dos réus será feita por correio, observado o disposto no parágrafo único. Será publicado o edital, nos termos do inciso 3º do. Feitas as citações, terão os réus o prazo comum de 15 dias para contestar. Após o prazo de resposta do réu, observar-se-á o procedimento comum. Antes de proferir a sentença, o juiz nomeará um ou mais peritos para levantar o traçado da linha demarcanda. Concluídos os estudos, os peritos apresentarão minucioso laudo sobre o traçado da linha demarcanda, considerando os títulos, os marcos, os rumos, a fama da vizinhança, as informações de antigos moradores do lugar e outros elementos que coligirem. A sentença que julgar procedente o pedido determinará o traçado da linha demarcanda. Parágrafo único. A sentença proferida na ação demarcatória determinará a restituição da área invadida, se houver, declarando o domínio ou a posse do prejudicado, ou ambos. Transitada em julgado a sentença, o perito efetuará a demarcação e colocará os marcos necessários. Parágrafo único. Todas as operações serão consignadas em planta e memorial descritivo com as referências convenientes para a identificação, em qualquer tempo, dos pontos assinalados, observada a legislação especial que dispõe sobre a identificação do imóvel rural. As plantas serão acompanhadas das cadernetas de operações de campo e do memorial descritivo, que conterá o ponto de partida, os rumos seguidos e a aviventação dos antigos com os respectivos cálculos, os acidentes encontrados, as cercas, os valos, os marcos antigos, os córregos, os rios, as lagoas e outros. A indicação minuciosa dos novos marcos cravados, dos antigos aproveitados, das culturas existentes e da sua produção anual, a composição geológica dos terrenos, bem como a qualidade e a extensão dos campos, das matas e das capoeiras, as vias de comunicação, as distâncias a pontos de referência, tais como rodovias federais e estaduais, ferrovias, portos, aglomerações urbanas e polos comerciais. A indicação de tudo o mais que for útil para o levantamento da linha ou para a identificação da linha já levantada.
É obrigatória a colocação de marcos tanto na estação inicial, dita marco primordial, quanto nos vértices dos ângulos, salvo se algum desses últimos pontos for assinalado por acidentes naturais de difícil remoção ou destruição. A linha será percorrida pelos peritos, que examinarão os marcos e os rumos, consignando em relatório escrito a exatidão do memorial e da planta apresentados pelo agrimensor, ou as divergências porventura encontradas. Juntado aos autos o relatório dos peritos, o juiz determinará que as partes se manifestem sobre ele no prazo comum de 15 dias. Parágrafo único. Executadas as correções e as retificações que o juiz determinar, lavrar-se-á, em seguida, o auto de demarcação em que os limites demarcandos serão minuciosamente descritos de acordo com o memorial e a planta. Assinado o auto pelo juiz e pelos peritos, será proferida a sentença homologatória da demarcação. Seção lien da divisão. A petição inicial será instruída com os títulos de domínio do promovente e conterá a indicação da origem da comunhão e a denominação, a situação, os limites e as características do imóvel, o nome, o estado civil, a profissão e a residência de todos os condôminos, especificando-se os estabelecidos no imóvel com benfeitórias e culturas, as benfeitorias comuns. Feitas as citações como preceitua prosseguir-se-á na forma dos arts. 577 e 578. O juiz nomeará um ou mais peritos para promover a medição do imóvel e as operações de divisão, observada a legislação especial que dispõe sobre a identificação do imóvel rural. Parágrafo único. O perito deverá indicar as vias de comunicação existentes, as construções e as benfeitórias, com a indicação dos seus valores e dos respectivos proprietários e ocupantes, as águas principais que banham o imóvel e quaisquer outras informações que possam concorrer para facilitar a partilha. Todos os condôminos serão intimados a apresentar, dentro de 10 dias, os seus títulos, se ainda não o tiverem feito, e a formular os seus pedidos sobre a constituição dos quinhões. O juiz ouvirá as partes no prazo comum de 15 dias. Primeiro, não havendo impugnação, o juiz determinará a divisão geodésica do imóvel. Segundo, havendo impugnação, o juiz proferirá, no prazo de 10 dias, decisão sobre os pedidos e os títulos que devam ser atendidos na formação dos quinhões. Se qualquer linha do perímetro atingir benfeitorias permanentes dos confinantes feitas há mais de um ano, serão elas respeitadas, bem como os terrenos onde estiverem, os quais não se computarão na área dividenda. Os confinantes do imóvel dividendo podem demandar a restituição dos terrenos que lhes tenham sido usurpados. Primeiro serão citados para a ação todos os condôminos, se a sentença homologatória da divisão ainda não houver transitado em julgado, e todos os quinhoeiros dos terrenos vindicados, se a ação for proposta posteriormente. Segundo, nesse último caso terão os quinhoeiros o direito, pela mesma sentença que os obrigar à restituição, a haver dos outros condôminos do processo divisório ou de seus sucessores a título universal a composição pecuniária proporcional ao desfalque sofrido. Os peritos proporão, em laudo fundamentado, a forma da divisão, devendo consultar, quanto possível, a comodidade das partes, respeitar, para a adjudicação a cada condômino, a preferência dos terrenos contíguos às suas residências e benfeitórias, e evitar o retalhamento dos quinhões em glebas separadas. Ouvidas as partes, no prazo comum de 15 dias, sobre o cálculo e o plano da divisão, o juiz deliberará a partilha. Parágrafo único. Em cumprimento dessa decisão, o perito procederá à demarcação dos quinhões, observando, além do disposto nos arts. 584 e 585, as seguintes regras. As benfeitorias comuns, que não comportarem divisão cômoda serão adjudicadas a um dos condôminos mediante compensação. Instituir-se-ão as servidões, que forem indispensáveis em favor de uns quinhões sobre os outros, incluindo o respectivo valor no orçamento para que, não se tratando de servidões naturais, seja compensado o condômino aquinhoado com o prédio serviente. As benfeitorias particulares dos condôminos que excederem a área a que tem direito serão adjudicadas ao quinhoeiro vizinho mediante reposição. Se outra coisa não acordarem as partes, as compensações e as reposições serão feitas em dinheiro. Terminados os trabalhos e desenhados na planta os quinhões e as servidões aparentes, o perito organizará um memorial descritivo. Primeiro cumprido o disposto no o escrivão, em seguida, lavrará o auto de divisão, acompanhado de uma folha de pagamento para cada condômino. Segundo, assinado o auto pelo juiz e pelo perito, será proferida a sentença homologatória da divisão. Terceiro, o auto conterá a confinação e a extensão superficial do imóvel, a classificação das terras com o cálculo das áreas de cada consorte e com a respectiva avaliação ou, quando a homogeneidade das terras não determinar diversidade de valores, a avaliação do imóvel na sua integridade, o valor e a quantidade geométrica que couber a cada condômino, declarando-se as reduções e as compensações resultantes da diversidade de valores das glebas componentes de cada quinhão. Quarto, cada folha de pagamento conterá a descrição das linhas divisórias do quinhão, mencionadas as confinantes, a relação das benfeitórias e das culturas do próprio quinhoeiro e das que lhe foram adjudicadas por serem comuns ou mediante compensação, a declaração das servidões instituídas, especificados os lugares, a extensão e o modo de exercício.
Aplica-se às divisões o disposto nos arts. 575 a 578. Capítulo 5 da ação de dissolução parcial de sociedade. A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter por objeto a resolução da sociedade empresária contratual ou simples em relação ao sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso, e a apuração dos haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso, ou somente a resolução ou a apuração de haveres. Primeiro, a petição inicial será necessariamente instruída com o contrato social consolidado. Segundo, a ação de dissolução parcial de sociedade pode ter também por objeto a sociedade anônima de capital fechado quando demonstrado por acionista ou acionistas que representem 5% ou mais do capital social, que não pode preencher o seu fim. A ação pode ser proposta pelo espólio do sócio falecido, quando a totalidade dos sucessores não ingressar na sociedade, pelos sucessores, após concluída a partilha do sócio falecido, pela sociedade, se os sócios sobreviventes não admitirem o ingresso do espólio ou dos sucessores do falecido na sociedade, quando esse direito decorrer do contrato social, pelo sócio que exerceu o direito de retirada ou recesso, se não tiver sido providenciada pelos demais sócios, a alteração contratual consensual, formalizando o desligamento, depois de transcorridos 10 dias do exercício do direito, pela sociedade, nos casos em que a lei não autoriza a exclusão extrajudicial, ou pelo sócio excluído. Parágrafo único. O cônjuge ou companheiro do sócio cujo casamento, união estável ou convivência terminou poderá requerer a apuração de seus haveres na sociedade, que serão pagos à conta da quota social titulada por este sócio. Os sócios e a sociedade serão citados para, no prazo de 15 dias, concordar com o pedido ou apresentar contestação. Parágrafo único. A sociedade não será citada se todos os seus sócios o forem, mas ficará sujeita aos efeitos da decisão e à coisa julgada. A sociedade poderá formular pedido de indenização compensável com o valor dos haveres a apurar. Havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, o juiz a decretará, passando-se imediatamente à fase de liquidação. Primeiro, na hipótese prevista no caput, não haverá condenação em honorários advocatícios de nenhuma das partes, e as custas serão rateadas segundo a participação das partes no capital social. Segundo, havendo contestação, observar-se-á o procedimento comum, mas a liquidação da sentença seguirá o disposto neste capítulo. Para a apuração dos haveres, o juiz fixará a data da resolução da sociedade, definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social, e nomeará o perito. Primeiro, o juiz determinará à sociedade ou aos sócios que nela permanecerem que se depositem em juízo a parte incontrovérsia dos haveres devidos. Segundo, o depósito poderá ser, desde logo, levantando pelo ex-sócio, pelo espólio ou pelos sucessores. Terceiro, se o contrato social estabelecer o pagamento dos haveres, será observado que nele se dispôs no depósito judicial da parte incontroversa. A data da resolução da sociedade será, no caso de falecimento do sócio, a do hábito, na retirada imotivada, o 60º dia seguinte ao do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio retirante, no recesso, o dia do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio dissidente, na retirada por justa causa de sociedade por prazo determinado e na exclusão judicial de sócio, a do trânsito em julgado da decisão que dissolver a sociedade, e na exclusão extrajudicial, a data da assembleia ou da reunião de sócios que a tiver deliberado. Em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá, como critério de apuração de haveres, o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma. Parágrafo único. Em todos os casos em que seja necessária a realização de perícia, a nomeação do perito recairá preferencialmente sobre o especialista em avaliação de sociedades. A data da resolução e o critério de apuração de haveres podem ser revistos pelo juiz, a pedido da parte, a qualquer tempo antes do início da perícia. Até a data da resolução, integram o valor devido ao ex-sócio, ao espólio ou aos sucessores a participação nos lucros ou os juros sobre o capital próprio declarados pela sociedade, se for o caso, a remuneração como administrador. Parágrafo único. Após a data da resolução, o ex-sócio, o espólio ou os sucessores terão direito apenas à correção monetária dos valores apurados e aos juros contratuais ou legais. Uma vez apurados, os haveres do sócio retirante serão pagos conforme disciplinar o contrato social e, no silêncio deste, nos termos do segundo do art. 1031 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil. Capítulo 6 do Inventário e da Partilha, Seção e Disposições Gerais. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. Primeiro, se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras.
Segundo o tabelião, somente lavrará a escritura pública se todas as partes interessadas estiverem assistidas por advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. O processo de inventário e de partilha deve ser instaurado dentro de 2 meses, a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses prazos, de ofício ou a requerimento de parte. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. Até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório. O administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio, é obrigado a trazer ao acervo os frutos que desde a abertura da sucessão percebeu, tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez e responde pelo dano a que, por dolo ou culpa, der causa. Seção I da legitimidade para requerer o inventário. O requerimento de inventário e de partilha incumbe a quem estiver na posse e na administração do espólio, no prazo estabelecido no parágrafo único. O requerimento será instruído com a certidão de óbito do autor da herança. Tem, contudo, legitimidade concorrente, o cônjuge ou companheiro superstite, o herdeiro, o legatário, o testamenteiro, o cessionário do herdeiro ou do legatário, o credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança, o Ministério Público, havendo herdeiros incapazes, a Fazenda Pública, quando tiver interesse, o administrador judicial da falência do herdeiro, do legatário, do autor da herança ou do cônjuge ou companheiro superstite. Seção I do inventariante e das primeiras declarações. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem: o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com outro ao tempo da morte deste, o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se esses não puderem ser nomeados, qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio, o herdeiro menor, por seu representante legal, o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados, o cessionário do herdeiro ou do legatário, o inventariante judicial, se houver, pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial. Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 dias, o compromisso de bem fielmente desempenhar a função. Incumbe ao inventariante representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no primeiro, a administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem, prestar as primeiras e as últimas declarações pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, exibir em cartório, a qualquer tempo, para exame das partes, os documentos relativos ao espólio, juntar aos autos certidão do testamento, se houver, trazer à colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído, prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar, requerer a declaração de insolvência. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz, alienar bens de qualquer espécie, transigir em juízo ou fora dele, pagar dívidas do espólio, fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio. Dentro de 20 dias contados da data em que prestou o compromisso, o inventariante fará as primeiras declarações, das quais se lavrará termo circunstanciado, assinado pelo juiz, pelo escrivão e pelo inventariante, no qual serão exarados o nome, o estado, a idade e o domicílio do autor da herança, o dia e o lugar em que faleceu e se deixou o testamento, o nome, o estado, a idade, o endereço eletrônico e a residência dos herdeiros e, havendo cônjuge ou companheiro superstite, além dos respectivos dados pessoais, o regime de bens do casamento ou da união estável, a qualidade dos herdeiros e o grau de parentesco com o inventariado, a relação completa e individualizada de todos os bens do espólio, inclusive aqueles que devem ser conferidos à colação, e dos bens alheios que nele forem encontrados, descrevendo-se a. Os imóveis, com as suas especificações, nomeadamente local em que se encontram, extensão da área, limites, confrontações, benfeitórias, origem dos títulos, números das matrículas e ônus que os gravam. B. Os móveis, com os sinais característicos. C. Os semoventes, seu número, suas espécies, suas marcas e seus sinais distintivos. D. O dinheiro, as joias, os objetos de ouro e prata e as pedras preciosas, declarando-se-lhes especificadamente a qualidade, o peso e a importância. E. Os títulos da dívida pública, bem como as ações, as cotas e os títulos de sociedade, mencionando-se-lhes o número, o valor e a data. F. As dívidas ativas e passivas, indicando-se-lhes as datas, os títulos, a origem da obrigação e os nomes dos credores e dos devedores. G. Direitos e ações. H. O valor corrente de cada um dos bens do espólio. Primeiro o juiz determinará que se proceda ao balanço do estabelecimento, se o autor da herança era empresário individual, a apuração de haveres, se o autor da herança era sócio de sociedade que não anônima. Segundo as declarações podem ser prestadas mediante petição, firmada por procurador com poderes especiais, a qual o termo se reportará
Só se pode arguir sonegação ao inventariante depois de encerrada a descrição dos bens, com a declaração, por ele feita, de não existirem outros por inventariar. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento, se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações, se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios, se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano, se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos, se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas, se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 dias, defender-se e produzir provas. Parágrafo único. O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário. Decorrido o prazo, com a defesa do inventariante ou sem ela, o juiz decidirá. Parágrafo único. Se remover o inventariante, o juiz nomeará outro, observada a ordem estabelecida no. O inventariante removido entregará imediatamente ao substituto os bens do espólio, caso deixe de fazê-lo, será compelido mediante mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse, conforme se tratar de bem móvel ou imóvel, sem prejuízo da multa a ser fixada pelo juiz em montante não superior a 3% do valor dos bens inventariados. Seção IV das citações e das impugnações. Feitas as primeiras declarações, o juiz mandará citar, para os termos do inventário e da partilha, o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os legatários, e intimar a Fazenda Pública, o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver testamento. Primeiro o cônjuge ou o companheiro, os herdeiros e os legatários serão citados pelo correio, observado o disposto no, sendo, ainda, publicado o edital, nos termos do inciso 3º do. Segundo das primeiras declarações, extrair-se-ão tantas cópias, quantas forem as partes. Terceiro, a citação será acompanhada de cópia das primeiras declarações. Quarto, incumbe ao escrivão remeter cópias à Fazenda Pública, ao Ministério Público, ao testamenteiro, se houver, e ao advogado, se a parte já estiver representada nos autos. Concluídas as citações, abrir-se-á vista às partes, em cartório e pelo prazo comum de 15 dias, para que se manifestem sobre as primeiras declarações, incumbido às partes, arguir erros, omissões e sonegação de bens, reclamar contra a nomeação de inventariante, contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro. Primeiro, julgando procedente a impugnação referida no inciso I, o juiz mandará retificar as primeiras declarações. Segundo, se acolher o pedido de que trata o inciso 2º, o juiz nomeará outro inventariante, observada a preferência legal. Terceiro, verificando que a disputa sobre a qualidade de herdeiro a que alude o inciso 3º demanda a produção de provas que não há documental, o juiz remeterá a parte às vias ordinárias e sobrestará, até o julgamento da ação, a entrega do quinhão que na partilha couber ao herdeiro admitido. Aquele que se julgar preterido poderá demandar sua admissão no inventário, requerendo-a antes da partilha. Primeiro, ouvidas as partes no prazo de 15 dias, o juiz decidirá. Segundo, se para a solução da questão for necessária a produção de provas que não há documental, o juiz remeterá ao requerente as vias ordinárias, mandando reservar, em poder do inventariante, o quinhão do herdeiro excluído até que se decida o litígio. A Fazenda Pública, no prazo de 15 dias, após a vista de que trata, informará o juízo, de acordo com os dados que constam de seu cadastro imobiliário, o valor dos bens de raiz descrito